Olá, toda semana aqui no Câmara Livre a gente conversa sobre trajetórias de vida. A nossa ideia você conhece, é conversar com os atores sociais a partir da experiência e das escolhas de cada um, a gente oferecer a você que está junto conosco uma oportunidade de conversar sobre seus projetos, repensar seu futuro, olhar as coisas que você está fazendo, ver se você está com planejamento e também olhar se os seus próprios processos de escolha estão no caminho que você queria. Sempre é tempo de achar uma nova trilha. Tiago de Amarins, escritor, obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço, Nelson. Você nasceu em Bauru, tem família aqui, tem duas irmãs gêmeas, um jovem profissional com tempo de experiência já numa área densa, que envolve questões emocionais, psicológicas. Você sabe da pouca relação que a gente tem no dia a dia, no meu caso aqui, tanto como uma pessoa comum quanto da própria esposa que está em casa na área, de quanto isso exige um preparo emocional. A pergunta inicial é: a faculdade de Direito, a graduação, aquela que te traz a luz ao mundo, né, que te aponta os caminhos das várias vertentes da ciência do direito, ela lhe trouxe, ou na sua visão como profissional agora do lado de cá, traz algum ingrediente para esta visão de preparo emocional? Preparo emocional não, Nelson. Preparo emocional acho que a gente vai buscando ao longo da vida, né? Garantindo, né? Passando pelas dificuldades, conseguindo sobreviver a elas, né? Então, acho que esse preparo emocional a gente vai alcançando ao longo da carreira, né? Eu não sou o mesmo Tiago lá do início da carreira, eu era muito mais, eu acho, né, que eu era muito mais emocional ali no início, porque você quer resolver tudo, você quer ser o melhor advogado, você quer ser o melhor em tudo, né? E isso acaba te trazendo uma carga muito grande emocional. E ao longo do tempo, você vai conseguindo dosar essa carga, né? Para que não te consuma no todo ali e você consiga exercer a profissão de maneira coerente. Falo isso porque na área de comunicação, por exemplo, a formação acadêmica, que é um grande laboratório de aprendizado das ciências humanas, né, de alguma forma ele põe introdução à psicologia, que a gente está lidando com comunicação, estratégia de comunicação, de entender a sociedade, o ser humano, são questões que você vai aproveitando ou não, filosofia, sociologia. Agora, a pergunta está ligada muito mais a essa questão de, por exemplo, não é dar introdução à psicologia lá, mas se você não tiver noções comportamentais para dentro de si e para o outro, por exemplo, você lidar com lei de execução penal e o sistema penal, você tem um grande caldeirão. O que me trouxe essa inteligência emocional, né, mesmo, a faculdade me proporcionou isso, lógico, mas foi por conta dos estágios, né, que eu tive. Fui estagiário na Defensoria Pública com o Dr. Daniel Sveibel, com o Dr. Alain Deson, né? Esses profissionais já há muito tempo na área me trouxeram uma carga de conhecimento, inclusive psicológico ali, de como lidar, muito grande. O estágio foi ao mesmo tempo da faculdade? É obrigatório ainda, não? Para esse aprendizado, esse laboratório de experimentos? Sim, aí? Sim, o estágio é obrigatório em todas as faculdades, né? Pelo menos na minha faculdade era obrigatório você cumprir uma carga horária, Sim. né? Mas eu sempre fiz questão de fazer os estágios, né? Até por orientação dos meus pais, né? Eles falavam, a melhor coisa, agora você não precisa ganhar dinheiro, você precisa aprender. Para lá na frente, depois que você conseguir, aí você se preocupa com dinheiro. Por enquanto, né, estuda. Legal. Agora, a relação óbvia, né, que o estágio é fundamental para esse aprendizado, ele vai fazendo em dois ciclos de descobertas, né? Então vamos separar os dois aqui. Quando você tem 17, saindo do colegial lá do Fênix e tal, e fala, poxa vida, o que eu quero fazer da vida? Você, por exemplo, isso aconteceu comigo, foi tentar medicina. Sim. Né? O que você consegue ver olhando aos 36 para o jovem de 17, fala, poxa, fale com você mesmo aos 17, cara, eu só tentei porque eu queria, ou a medicina estava na sua cabeça como uma vontade pessoal mesmo, que sequer eventualmente você conhecia? Sim, a medicina eu conheci através de uma prima minha, né, a Natália Camilo, que é pediatra, Tá. né?
Então, eu me apaixonei pela medicina, pela paixão que ela tinha pela medicina. Né? A ideia de cuidar das pessoas está intrínseca aí? Tá, a gente teve, minha avó teve câncer, né? Então a gente teve que cuidar dela. Meus avós eram muito velhinhos, né? Então eu participei desses cuidados com eles, né? E quando eu falava que eu queria ser médico para ser geriatra. Legal. Né? E isso ainda está dentro de mim. Eu ainda tenho essa vontade. Não sei se um dia eu vou fazer medicina, apesar que é um curso integral, né? Não consigo. Hoje eu não consigo deixar minha carreira para fazer uma faculdade, mas quem sabe lá na frente, quando eu estiver aposentado, né, aí eu vá para essa área também. Thiago, mas é um sonho ainda. Todos temos uma memória afetiva. Sim. De infância, em alguma fase. Ou é um cheiro, é um gosto, uma paisagem, às vezes é um susto, às vezes é algo que caiu de adrenalina, e agora, quando a gente olha para o tempo, aquele fato, cheiro, gosto, acabou gerando essa memória afetiva. De bate pronto, o que viria à sua cabeça? Uma memória afetiva? Não sei se é com 8, se é com 10, se é com 12. Eu acho que o rancho, que meu pai... Não tinha nada no rancho, né? Era só um terrenão lá, a gente fazendo churrasco com aquela churrasqueira de tijolo. Tá, eu achei que era cada tampa do arado lá. Não, era tijolinho, juntava os tijolinhos mesmo, colocava acho que não era nem uma grelha que era um ferro, né? E pedaço de ferro, de metal. Essa memória vem bastante na minha Legal. mente. Você sabe fazer churrasco hoje? Sei. Você sabe lidar bem com o ponto da carne, com o corte da carne? É uma das minhas especialidades em casa, né? Tá. Então você gosta de cozinhar? Gosto. Já mexemos aqui. Por quê? Por causa disso você foi aprendendo, a dona Lourdes acabou ensinando o ovo depois como não cola no fundo da frigideira, foi espontâneo? Não, eu acho que foi natural, assim, eu gosto de comer, né? Então em casa eu já começava a inventar coisas, né? Meus pais sempre trabalharam muito, né? Minha mãe era funcionária pública, funcionária do DAI, e meu pai representante comercial. Sua mãe foi funcionária do DAI? Foi funcionária do DAI. Aposentou lá? Aposentou na Justiça Eleitoral, né? Ela foi emprestada, né? Você lembra? Nossa, eu não lembro. Mas já faz mais de 10 anos que está fora? Faz bastante. Foi diretora de patrimônio lá, tudo. E o meu pai é representante comercial, só que na época meu pai viajava muito, né? Puta vida. E a gente tinha que, às vezes, se virar em casa, não tem? Claro. Eu lembro com uns 10, 12 anos, já começava a fazer uns negocinhos ali Aí pegou gosto. Aí comecei a inventar as coisas. O pessoal fala que eu faço, às vezes eu faço umas coisas boas, outras vezes dá errado, né? Mas é gostoso mesmo ali, né? O tempo da comida, da gente. Mas churrasco é o que eu mais gosto de fazer. Eita, muito bom saber. Você não jogou bola, como boa parte dos meninos, a gente sempre pergunta a mesma coisa. Jogou bola? Como é que só existe bola no mundo? Mas... Não, eu joguei só handball, que eu lembro que eu joguei handball quando eu estudava no Batista, né? Foi por uns 2 anos, mais ou menos, mas na época de quinta série, quarta série. Porque é natural, né? A molecada vai lá, 10 que vamos jogar bola, aí você não curto muito. Eu nunca gostei de futebol. Assim, meu pai, acho que veio do meu pai também, meu pai nunca foi ligado com futebol também. A gente fala que é corintiano, né? Mas se eu falar pra você que eu assisti um jogo na vida... Mas não é do videogame também? Também não. Não tinha, né, na época. Mas tinha joguinho de botão, você é jovem, pô. Mas não... Até tinha videogame na época, lógico, só que meus pais não compravam, achavam que não era o ideal pra gente crescer ali jogando videogame, talvez, tinha que estudar mesmo, né? Eles sempre focaram na nossa educação. Tá. Eu falei da psicologia, da questão, né, a parte da emocional, com as profissões que vivem todas as relações sociais e vivem sob conflitos, tensões, a necessidade de você padronizar comportamentos, e todos temos os nossos nós, né? Natural, desenvolvimento, amadurecimento, às vezes por um caminho mais tortuoso, mais difícil ou não. Agora, trabalhar com execução penal, você bem sabe disso, você lida com um fator emocional de risco aqui no topo, né? Com a ansiedade das pessoas o tempo inteiro. Esta aflição, essa crise constante da questão de você ter que cumprir uma pena
e de você tirar um direito fundamental de quem cometeu algum erro e assim deve fazê-lo pela sociedade. Do lado de cá, as pessoas falando, não, cometeu, matou, roubou, não sei o quê, tem que estar preso. Tal. E do outro lado, o profissional para tentar amenizar a crise da família e do próprio preso. Você vive com esse sofrimento dos dois lados o tempo inteiro. Sim. A gente brinca no escritório, né, que existem dois lados na sociedade, né? Aquele lado da pessoa que nunca teve nenhum parente preso, né, por qualquer motivo, e a pessoa que já teve um parente preso e sentiu na pele o que é isso, né? A ideia dessas duas pessoas são completamente diferentes, né? Sim. A aflição de ter um parente longe e preso, e sem você poder ter contato com essa pessoa, isso eu estou falando do ponto de vista do familiar, né? É uma aflição absurda, né? Então, o que a gente preza no escritório por nunca deixar essa família sem informação processual, sem informação do cliente, né? Então, sempre atendendo essas pessoas para que a família não sofra com tanta ansiedade nesse sentido. Mas a ansiedade é inerente à situação. E ela é o tempo todo, né? É o de tempo lidar todo. Com isso. Nós temos clientes lá no escritório, né, que a mãe, a esposa, a irmã, o irmão, né, eles ligam todos os dias. O processo não anda todos os dias, mas eles ligam todos os dias. E aí, doutor, movimentou o processo? O que aconteceu? Poxa, não, de ontem para hoje não aconteceu nada. Né? Um sofrimento. Mas só de você falar isso para a pessoa, ela já se acalma, já se acalenta. Eu tenho uma informação, mesmo que é uma informação que não aconteceu nada ainda, porque o processo tem um tempo, ela tem informação. E isso acaba acalmando as pessoas. Tiago, entre várias funções, a gente vai aproveitar, como eu disse aqui no nosso convite, né, na antessala das pessoas da nossa missão pública, para aproveitar a sua experiência e conhecimento profissional para ajudar as pessoas a entenderem uma série de institutos, aí são muitas especificidades, vamos fazer um recorte de algumas delas. Por exemplo, você, estando advogado, você praticamente inaugurou, criou aqui, fez o ofício, andou do setor dentro da OAB, a OAB tem as questões segmentadas, que participa da sociedade, vem aqui na comissão de inquérito com os direitos humanos, participar das questões legislativas, estar nas outras áreas da família, enfim, a questão da mulher, a OAB para elas, né, por elas. Você é presidente da comissão de execução criminal, você desempenhou essa função. É de acompanhar o juiz corregedor, o juiz da área da execução penal, junto lá à condição penitenciária em si? Sim, quando eu fui presidente da comissão, né, hoje é o Dr. Davi, se não me engano, tá. A gente acompanhava de perto, né? Eu me formei e comecei a trabalhar nessa área de execução criminal. E eu via várias necessidades que eu, como advogado, eu não conseguiria resolver sozinho. Tá. Né? Eu precisaria de uma instituição por trás, que é a nossa OAB, que claro. Graças a Deus é extremamente forte e atuante no Brasil hoje, né? Junto com os outros advogados da área, né, nós formulamos um ofício ao Dr. Alessandro Bien, o presidente lá na época, né, e ele autorizou a abertura dessa comissão na OAB aqui de Bauru. E a partir da criação dessa comissão, nós começamos a fiscalizar, né, as penitenciárias. Nós íamos em cada penitenciária aqui de Bauru, tinha contato direto com os juízes da execução criminal, né, para acertar um ponto ou outro, né. Passamos a acompanhar as correições dentro das varas de execuções criminais, né. E isso foi um trabalho conjunto, claro, que a gente não faz nada sozinho, né. E isso acabou melhorando um pouco o nosso trabalho na execução criminal, né. Legal. A gente, falei para você, no Câmara Livre, conversa com o nosso papel, né, com todos os atores sociais, as tendências, obviamente. E a gente falou com agentes penitenciários aqui, o próprio pessoal do Ministério Público, do Judiciário, e uma questão é clara, né? A gente sabe aqui fora que é um grande caldeirão, lotado de gente, né? Use o adjetivo que quiser maior. Então vou pegar uma outra vertente aqui, principalmente para pegar o pós-pandemia, durante ela foi muito difícil. No instante em que a gente, nossa geração, falou em 2020, 2021 e 2022, que viver junto aglomerado podia
pegar e matar pessoas, 2021 morriam vários por dia, né, por causa da Covid, a gente fala, bom, e o que eu faço com essas pessoas, que são cidadãos que estão lá, gostemos ou não, viés ideológico fora disso, que estão o tempo todo submetidos a uma condição, né, que eles acabaram tendo essa situação para cumprir, onde estar junto é quase uma regra. Na época era praticamente uma sentença, né, de morte também, né, porque falava-se muito, não se encontre, não se aglomere, e lá eles não tinham essa possibilidade. Sim. Nessa época, o sistema da administração penitenciária, Secretaria de Administração Penitenciária, tomou algumas atitudes um pouco restritivas com relação à família. Então, visitas, por exemplo. Não tinha visita, né? Pedia a circulação do vírus, né? Exato. Eles tentavam, de alguma forma, evitar com que esse vírus chegasse na penitenciária, porque se chegasse, seria catastrófico a situação, né? Então, eles tentaram de diversas maneiras. Eles criaram visitas virtuais para os familiares, né? Então, se cadastrava lá no sistema da SAP. Aí o familiar tinha o dia, o horário certinho para conversar com aquele parente, né? Nós estamos numa sala aqui com fundo escuro, que estou olhando do lado para quem está na câmera, fazendo 100, nunca medi ela, mas se a gente fizesse um 3x3 aqui, né, 3 metros por 3 metros, seria adequado com um pé direito de 3 que não tem lá, lá baixo, na cadeia, eu digo na cela. Tem celas com 10, 15, 20. Muitas doenças de quem está próprio de um lugar confinado numa situação dessa. Você deve ter ao longo do tempo, seja com as correções lá, uma série de históricos, não sei se é pulga, se é tuberculose, que são tudo, tem vírus, tem bactéria, tem percevejo, seja o que for. É um lugar insalubre. Onde você tem um monte de gente aglomerada, a gente já considera insalubre, né? O ser humano precisa de um espaço para circular, até para sobreviver, né? Quando você coloca um monte de gente no mesmo lugar, os vírus circulam, os percevejos são inerentes ali à condição, né? Pulgas, já soube de casos também, através de clientes, né? Tuberculose tem muitos casos, porque é extremamente contagioso, então... É do ar. Eles, dependendo da penitenciária, é claro, eles precisam dividir a cama. Então, eles falam que dormem de valete, né? Cabeça para um lado, pé para o outro, né? Então, essa condição auxilia na transmissão de doenças, né? As pessoas não entendem, a gente comentava aqui, que quando você tem uma situação de um agente público no dia a dia, pegando duas simbologias bem rápido, você pode ter no direito público um cara que vai responder lá civilmente, com multa ou não, aplicação da perda do direito de contratar com o poder público, civil improbidade. Se ele meteu a mão do mesmo processo, fez lá um processo de corrupção, cobrou caixinha, cobrou propina, fraudou a licitação, ele pode tanto responder o civil quanto ter lá no crime a condição dele. Eu digo isso porque o cara vai no dia a dia cometer um delito, se enquadrou em uma ação penal. As pessoas não entendem que depois disso, não é assim, vai lá e pegar ele e coloca na cadeia. A gente vai falar de alguns passos aqui. Tem uma lei de execução penal para cuidar especificamente dessa etapa da vida de uma pessoa. Exato. A gente fala hoje no direito brasileiro, né, que a prisão é uma exceção, tá? Ela não é regra. Ela precisa ter várias condições ali que o juiz vai analisar para colocar a pessoa em cárcere, né? Então, hoje, já puxando para a audiência de custódia, sim? Não sei se vai ser uma das nossas pautas. Tranquilo, aqui. Fica à vontade. A pessoa é presa em flagrante delito, né? Vamos colocar que ela foi pega ali por furtar uma moto que está ali no centro da cidade. Essa pessoa, ela é primária, de bons antecedentes, nunca fez isso na vida, né? A pena de um furto
pode chegar até 5 anos, é de 1 a alguma coisa, é um furto. Sim. Né? Então, o que o direito entende? Não teve contato com a pessoa, não teve violência, não teve grave ameaça, é um crime meramente patrimonial. Você não gerou dor a alguma pessoa ali no momento do cometimento do crime, mas você cometeu um crime. Essa pessoa é pega em flagrante, até 24 horas da prisão é levada para um juiz, para uma audiência de custódia. O juiz vai verificar as condições dele. A audiência de custódia é isso. Olha, você apanhou da polícia, você está machucado. Exato. Mas a condição da pessoa. Como que foi a sua prisão? Tá. Né? A polícia te bateu, o policial te bateu no momento da prisão, aconteceu alguma coisa. Mesmo que ele não tenha apanhado da polícia, que hoje é difícil isso acontecer justamente por conta da audiência de custódia. Antigamente a gente via muito essa situação. Né? Ele verificou ali que não tem nenhum risco para a sociedade. Essa pessoa cometeu um mero crime patrimonial. Então, assim, se eu colocar essa pessoa na rua, eu não vou colocar pessoas em perigo. Tá. Entendeu? Posso colocar patrimônio, mas patrimônio, né, é uma coisa que se recupera, tal. Eu sei que eu vou exagerar, que é uma diferença do roubo do chocolate ou roubo falimentar, o cara tá com fome do pacote de bolacha na loja, com outro tipo, que o cara botou revólver na cabeça, tentou na casa do cara que subtrair bens dele. São roubos completamente diferentes, né? Essa questão da arma hoje, a partir de 2019, se existir um crime, se a pessoa cometer um crime com o uso de arma de fogo, esse crime já é considerado hediondo. Então muda lá na frente também, inclusive, a execução da pena. O próprio uso da arma no dia a dia, ainda que seja só por uma ostentação ali de poder. Não precisa nem usar. A vítima está com ele armado. Se a vítima falar que tinha arma, é hediondo. Tá. E aí eleva em quanto a pena essa condição? Eleva bastante, eu não consigo Tudo bem, te falar. mas para entender assim, não fica de 1 a 5 anos, o cara... Não, aí é outra, aí a gente não está no furto mais, nós estamos no roubo. Certo. O roubo já é mais alta a pena. Né? A gente aprende no jornalismo lá para falar com eles, que o jornalismo não confunde, furto, assim, regra geral, tal, não sei o quê, você não tem a vítima ali presente na hora, para não confundir. Né? Não tem contato nenhum com a vítima. O cara foi lá, entrou de madrugada na sua casa, se ela estivesse vazia, entrou lá e levou alguma coisa do seu quintal, é furto. É furto. Né? Agora, se você estiver dormindo, acordar e estiver lá, é roubo. É roubo, exato. Você está presente. Exatamente isso. São 2 tipos penais diferentes. Um é o artigo 155 do Código Penal e o outro 157. Nesses artigos nós temos qualificadoras. É recente o fato de ter uma arma na presença da questão do roubo, por exemplo? É recente na nossa lei? Sempre teve, tá? Como qualificadora, como agravante o uso da arma. O que mudou em 2019 foi a fração de cumprimento da pena para a progressão. Entendi. Entendeu? Hoje a gente fala, depois de 2019, nós não falamos mais em fração, falamos em porcentagem. Tá. Né? Então, antes ele cumpriria 1/6 da pena. Esse cara que roubou mesmo no Código Penal, e o cara que furtou, ele iria cumprir o mesmo 1/6. É lógico que as penas seriam diferentes. Entendi. Né? Hoje não. Hoje, se o cara for primário, por exemplo, ele vai cumprir 40% da pena no roubo e 16% da pena no furto. Entendi. Né? Então são coisas... a ideia de fazer gradação de riscos e perigos para a sociedade mesmo. Se você causou um mal maior para a sociedade, você vai ficar mais tempo aí. Você vai ter uma pena maior e vai cumprir mais tempo até sair. Tá, para custódia é essa função de verificar a condição do peso do dia a dia ali. Agora não quero fazer um programa inteiro sobre isso, mas você sabe que lá o cara resistiu, tal, caiu, bateu, machucou, aparece na frente do juiz, né? E faz parte da vida humana, ele vira pro juiz e fala, não, esse machucado na testa aqui é porque o policial me deu uma pancada. Eu nunca participei de uma situação dessa, tá? Eu ouço falar no pessoal, até outro dia estava ouvindo na rádio, eu não lembro quem que era que estava falando, a gente está cansado de prender, e daí chega na custódia e o juiz solta. Não é bem assim, entendeu? A realidade é completamente diferente do que é publicado. Policiais falam muito da questão do enxuga-gelo, mas é por causa da legislação, não é o juiz em si. Usam muito desse argumento, tráfico, droga, tá na discussão aí, né? Se é 40 gramas, se é um papelote, se é 10 gramas. A gente pega sempre o menino, tem muita reincidência de casos de furtos do dia a dia.
De fato, se a gente for olhar os registros policiais, tem. É assim, ó, na custódia, o que eu tenho visto? O juiz vê lá, é primário? Beleza, vou dar uma chance para ele. A lei fala que é exceção à prisão. Tá. A pena é baixa, se ele for condenado, ele não vai levar uma pena em regime fechado, uma condenação em regime fechado. Eu vou dar uma chance para ele responder o processo em liberdade. Ok. Se ele for pego novamente com esse processo em andamento, o juiz da custódia ele não vai soltar mais ele. Entendeu? Então não é literal a verdade que o juiz está liberando lá porque ele quer. Tem uma previsão legal por trás. Ele tem condições. O juiz Tá. não vai soltar à vontade, assim. O juiz, ele cumpre a lei, né? Agora, essa ideia desta possibilidade de, aspas, dar uma chance, que é ali do critério de convencimento do juiz na hora, não vale para a questão de roubo, então. Ou não, também pode ser. Poxa, o cara estava com a arma, porque... Eu estou falando das questões do... O leigo do dia a dia vai sempre raciocinar com a gente no papo aqui. Ah, mas tem... Direito é bom senso, dizem, né? Sim. Ah, se o cara está com a arma, ele impôs um risco ou uma ameaça grave, visivelmente diferente do cara que chegou de corpo limpo lá, né? Na custódia, o juiz faz uma valoração, né, de tudo que aconteceu naquele caso, é o caso a caso, né? Não dá para generalizar, eu vou soltar todo mundo que cometeu só furto. Não dá, eu tenho que ver as condições pessoais daquela pessoa. Entendeu? Então, se eu cometi um roubo, né, que é muito mais grave do que furto, existem juízes da custódia que mandam responder preso, né? Eu não quero qualificar aqui, nem me colocar na posição, porque, enfim, até porque não é meu papel mesmo, nem o nosso aqui, mas para colaborar na discussão. Tem muitos fatores emocionais, né, intrínsecos do lado de fora, até porque as pessoas não conhecem a LEP, não conhecem o Código Penal do dia a dia, e nosso papo também para ajudar, pelo menos na compreensão disso do dia a dia. Exatamente a questão do fator psicológico, do julgamento emocional, da desinformação, que tem um risco gigantesco em tomar sentenças, né? Ah, poxa, o cara tomou o celular dele, que ele batalhou para receber, ele fica danado da vida. A palavra que está na boca aqui é um adjetivo ruim mesmo que eles estão pensando do dia a dia lá. O cara que entrou na casa dele, aí eu já sofri isso, né? Era um furto, eu não estava presente. Desculpa, era um roubo, eu não estava presente. Desculpa. Um furto, falei corretamente. Eu não estava presente fisicamente, por sorte, porque aí o trauma é maior. Mas o cara entrou dentro, pulou seu muro, abriu sua porta, foi lá, vasculhou seu guarda-roupa, não importa o que ele levou materialmente. É uma sensação, né, de invasão, de frustração, de impotência gigantesca. Teria sentido, perguntando para o cidadão que você também é aqui, que é isso que invariavelmente acaba gerando uma certa desinformação na hora da gente julgar esses casos? O leigo do dia a dia? A emoção, né? O direito não é emoção, o direito é regra, né? Essas regras vão mudando ao longo do tempo, de acordo com a mudança da sociedade, né? Isso a gente vê até pelos crimes virtuais hoje, né? Antigamente nós não tínhamos legislação para crimes virtuais, hoje a gente já tá criando. Então o direito ele vai mudando, mas ele tem regras a serem seguidas. Se a gente não tiver essas regras, a sociedade, a gente estuda lá na sociedade, né, que a gente beiraria o anarquismo, né? Sim. Então, cada um faz o que quer, do jeito que quer, como quer, e nem sempre o que você quer é o que o outro quer, né? Então, a gente tem regras justamente para serem seguidas. Eu comentei aqui, né? O lado A, o lado B, o 0 ou 80, o 8 ou 80 nessa questão, por causa, infelizmente, eu falei para você, de estar como jornalista e como vítima no caso do hacker, né? Ele ficou 1 ano preso na Sérvia, em Belgrado, deu 1 ano, a denúncia dele aqui não andou, por várias razões lá, né, nessa tuba no judiciário, o processo dele é complicado, tem uma série continuada de crimes, a Sérvia foi lá, aplicou a lei, falou, tchau, vai embora, você está livre, você não pode continuar preso enquanto, se você não foi sentenciado aqui. Aqui tem o princípio do tempo razoável de pena, e não é escrito na nossa Constituição que alguém vai cumprir antecipadamente algo que ele não foi julgado, não foi sentenciado. Como fica esse instituto diante das duas questões da sociedade? Porque tem, como se sabe, né, tudo tem dois lados, no mínimo, o cara que cometeu, mas o judiciário a seu tempo não fez o seu papel, o inquérito não andou, e ele tem direito de sair. Mas
está lá. Nessa situação, Nelson, na verdade ele não tem o direito de sair, Ok. né? É uma discussão ainda, jurisprudencial, tudo. Mas o tribunal entende, né, que o processo ele tem um tempo razoável para acontecer. Eu não posso deixar uma pessoa presa indiscriminadamente ali sem ter um julgamento, né? Dura esse time, né? Aí assim, o judiciário, ele tem feito várias, o CNJ inclusive, né, tem feito várias modificações lá nos tribunais para que esse tempo seja respeitado. Né? Hoje é muito difícil você ver assim, algum processo criminal durar 30 anos, 20 anos. Hoje é muito raro isso acontecer. Antigamente acontecia bastante, né? Inclusive as penas prescreviam por conta disso. Né? Então o Estado não conseguia aplicar a pena. Hoje, com o processo digital também, as coisas se transformaram em mais céleres, né? Então, tem um movimento do judiciário também para que isso não aconteça, né? Tá. A gente tem alguns institutos aqui, vamos chamar, ou condições do dia a dia, que são próprias dos detalhes, que são números, né? Da Lei de Execução Penal, a LEP do teu dia a dia. Por exemplo, auxílio reclusão, né? Fora das questões políticas, outra desinformação. As pessoas acham que o sistema penal brasileiro paga para o preso estar preso, e não é isso. Não acontece nada disso. Alguns acham isso e mandam o vídeo na internet. O auxílio reclusão, ele está previsto na legislação previdenciária, Sim. Né? E ele não é para... Eu fui preso hoje, nunca trabalhei na vida, minha família já vai receber um salário mínimo. Não é assim que funciona. Tem inúmeras condições para que essa pessoa possa, para que esse familiar, o filho menor, normalmente, ali, possa receber. Então, uma das condições é ser beneficiário do INSS. Estar trabalhando antes, Aí né? perdi a renda e a minha família vai ficar desamparada. Exato. Então, isso é para a família, né? Para o dependente lá, para o filho, para a esposa, né? Para essas pessoas não ficarem desamparadas, porque se o salário da pessoa que foi presa não está mais na família, essa família não tem mais renda, às vezes, né? Entendi. Às vezes é só o marido que trabalha. E se outro membro da família, detalhando um pouquinho mais, a esposa trabalha lá, enfim, tem a renda dela, também preenche o requisito? Está sem uma renda, né? A família tem a renda dos dois, vamos supor, Ok. né? Aí eles têm um filho. Esse filho vive da renda dos dois. Se está sem uma renda, né? Aquele filho, não é a esposa, o filho tem o direito a receber durante o período em que ele se mantiver preso? Durante o período que ele estiver preso. Ele estiver preso. Isso, até o semiaberto. Ganhou o semiaberto, antigamente ficava até o regime aberto, né? Aí em 2019 também, se não me engano, passou a ser até o semiaberto. Ganhou o semiaberto, cessa o... Tá. Entre os regimes, são vários. Eu fui condenado, tem lá, né, as dosimetrias, né, as gradações de pena, e eu, a partir de tanto tempo, está no nosso código que você vai ficar no regime fechado. Ok. Aí eu começo a cumprir, tem essas atenuantes, qualificadoras, todas aqui e tal, né? Aí não usei com arma e tal, né? Tem estelionatário na rua aí que sai muito mais cedo antes, né? E tem cara que enfiou o revólver na cabeça do outro, deu coronhada, bateu, tentou fazer cárcere privado, ou seja, tem muitas nuances, especificidade. Sim. Obviamente, por isso que eu estou exemplificando, não dá para, e não daria mesmo para tratar de forma linear. Mas você sabe que tem uma tendência na parcela da sociedade que não concorda que o sujeito foi condenado a 12, a 8, a 6, né, a 11 anos. Se o judiciário sentenciou, alguns países são assim, ele vai cumprir isso. O que você pensa sobre, primeiro, a ideia filosófica e sociológica até, do Instituto da Progressão? Bom, o nosso sistema penal, ele é um sistema progressivo, né, e um sistema ressocializador. Né? Levando em consideração esse sistema, a pessoa que está condenada ali, né, ela vai cumprir a pena, né, tem aquele impacto inicial do cumprimento de pena, depois ele vai se adaptando ali no sistema, né, e depois ele está adaptado ao sistema. Ele passa a chegar próximo da sua liberdade. Então, o direito criou esse sistema progressivo. No sistema progressivo, começa no fechado, do fechado vai para o semiaberto, para daí ele começar a se adaptar à sociedade novamente,
né? E depois o regime aberto, que Ok. daí já é cumprir pena em casa. Eu particularmente acho que é um sistema adequado, né? Porque imagina você, a pessoa foi condenada lá vamos colocar um homicídio que tem pena alta normalmente. Então foi condenada por um homicídio a 10 anos de pena. A 20 anos de pena, desculpa. Quando ele foi preso lá há 20 anos atrás, ele era uma pessoa, né? Com 20 anos a menos, era uma sociedade, os carros eram diferentes, as cidades eram diferentes, tudo. Depois de 20 anos, é uma outra sociedade. Ele não tem ideia do que ele vai encontrar ali. Então, assim, ele já sai com o estigma de ex-presidiário, né? Para conseguir um emprego é completamente difícil para ele, para essa pessoa, né? E o mundo é completamente diferente. Ele não sabe lidar nesse mundo, não sabe viver nesse mundo. Então, o sistema progressivo ele permite isso para essa pessoa, né? Então, ela vai se adaptando. Então, tem saída temporária. As saídas temporárias são reguladas lá a cada ano, são tantas saídas temporárias. Ele não vai ficar na rua o tempo todo. Entendi. Entendeu? Ele vai sair para trabalhar, mas ele vai sair aqui no estado de São Paulo, tá? Ele sai para trabalhar num lugar específico com vinculação com a penitenciária. Aquela empresa tem uma vinculação com a penitenciária. A empresa segue as regras da penitenciária e tem um espaço para eles lá. Então, para passar a ter contato com pessoas dessa sociedade nova, entendeu? Pensando sobre alguns elementos que eles podem, que estão nos acompanhando, não conhecer, eu posso, para obter progressão, uma série de coisas, né? Se eu me inscrevo no Enem, se eu vou ler a penitenciária, no caso lá o sistema que oferece algumas condições, né? O trabalho, né? Na condição em que for possível do dia a dia, ou seja, tem uma série de requisitos ou regras que podem fazer com que a pena final ou eu obter essas vantagens de um sistema menos duro que é o fechado, no tempo venham mais rápido. Essa questão que você está colocando para a gente é a questão da remissão, Tá. né? Então, assim, o preso, ele é premiado, vamos dizer assim, com dias a menos de pena. Tá. Então, se ele trabalhar na unidade, a cada 3 dias trabalhados, vai reduzir um dia de pena. Sim. Né? Se ele estudar, a cada 12 horas de estudo, reduz um Mas dia de estudar, pena. para as pessoas entenderem, é qualquer tipo de estudo? Eu vou lá, pego um caderninho Não, fazendo ou tem que ser inscrito no vai programa, lá, tem uma listinha específica? As penitenciárias, elas têm escola dentro, né? Tem os professores, então ele tem que participar das aulas, do supletivo ali, né? Hoje existe a prova do Enseja também. Então, se ele for aprovado nessa prova, o juiz vai verificar lá se ele estudou realmente na penitenciária, se ele fez sozinho, essa prova foi aprovado, né? Então, essa prova também faz com que ele tenha essa redução de pena, entendeu? Isso são benefícios. A leitura só é permitido, se não me engano, 4 resumos por ano. Então não é à vontade também, né? Então ele vai ter 4 dias de pena a menos por resumo, né? Então, e só é permitido 4 por ano. Né? Como eu disse, o fator emocional e psicológico, né, não é uma justificativa, mas para as pessoas entenderem, a gente não está, não é nosso papel fazer nenhum julgamento. Eu me sinto muito à vontade, Thiago, para conversar com você nesse nível, como já fiz em outras tantas entrevistas. Porque, infelizmente, eu tive um irmão, 55 anos, no auge da carreira dele, doutor pela Unicamp, Economia Agrícola, um pesquisador conhecidíssimo no país, né? Muito difícil você pegar um menino, uma cidadezinha pequena de Itaberá, filho de caminhoneiro, com o pessoal do campo agrícola Boia Fria, e percorrer só em escola pública atingir isso. Tem centenas, milhares de brasileiros nessa condição. E quando ele estava exatamente na hora com 3 filhos para aproveitar isso, durante um latrocínio, roubo seguido de morte, o cara não deu nenhuma chance para ele para levar o carro dele, coisa da droga e tal. Então é muito difícil emocionalmente, estou até me valendo aqui do pequeno exemplo, de administrar isso e falar, poxa, mas esse cara tem que apodrecer na cadeia. É um sentimento psicológico aqui difícil, porque envolve a questão de tirar a vida, né? Você fala, que direito tem, aí tem outras coisas aqui, de você estabelecer numa lei de que aquele que suprimiu a vida de alguém desse jeito, de forma tão covarde, fútil, vil, teria o direito de ter
o espírito da liberdade, né? Questão humana gravíssima. Então eu até me penitencio aqui de colocar e compreender psicologicamente aqueles que estão aqui defendendo a carcerização total, como você sabe, no meio, tem uma discussão política por trás. Mas as pessoas têm que ouvir a gente aqui para entender isso, que a ideia de gradações, de acordo com as gravidades, com o sistema imperfeito, com seus defeitos, é para tentar enxergar um ser humano lá dentro. Exato, é isso. Quando você prende alguém, uma pessoa, né? Apesar da atrocidade que essa pessoa pode ter cometido, né? A gente é um ser humano, né? E no Brasil, a pena de morte ela só é permitida em casos de guerra, em exceções ali, né? Que não vem ao caso do cometimento de delitos. É complicado a gente pensar, né, num sistema progressivo de pena quando a gente tem alguém que já foi vítima disso na família, né? Só que a gente tem que pensar também que hoje, no Brasil, todo mundo está passível de ser preso, né? Todo mundo é passível de ser preso. Você pode estar andando com o seu carro, você não está cometendo crime nenhum. De repente, você atropela uma criança. Né? Você não sabe de onde saiu. Se você foi no melhor das intenções no aniversário e tomou 2 copos de cerveja... Você pode ser preso também. É grave. Você vai ser preso, Vamos inclusive, aqui, né? por ter consumido bebida alcoólica, pego a direção do veículo, mesmo não estando... o pessoal fala, mas eu não estava nem alcoolizado, não estava nem alterado. Isso é crime. Você vai ser preso. Né? Então, e sob efeito do álcool e com as dosagens é gravíssimo. É gravíssimo, vai aumentar a sua pena, entendeu? Então, todo mundo hoje está sujeito à prisão. Todo mundo. Eu brinco lá no escritório, né, que a gente está todo dia se esquivando de ser preso, né? Porque qualquer coisa hoje pode acontecer isso, né? Se a gente explicou a remissão, aquelas palavrões técnicos no meio, né? O pessoal de economia, cada ciência tem a sua. Outra palavra incomum do dia a dia, mas própria para você e comum, é a comutação. O que é comutação? A comutação, ela é o indulto parcial, é o perdão parcial da pena. Tá. Né? Todo 24 de dezembro, 25 de dezembro, é um ato exclusivo do presidente da República, né? E ele lança lá num decreto, o decreto de comutação e indulto, de indulto e comutação, né? As condições para as pessoas que terão a pena perdoada. Tá? Normalmente, esse decreto exclui as pessoas que cometeram crime hediondo, né? Exclui as pessoas que cometeram crime com violência ou grave ameaça à pessoa, são normalmente aqueles crimes, não vou colocar irrelevante, que nenhum crime é irrelevante, né? Mas aqueles crimes que não... Menor potencial ofensivo. Menor potencial, entendeu? Tá. Então, um crime patrimonial, ali um furto, um estelionato sempre... Eu acho que o estelionato tinha que ser mais bem avaliado, né? Mas uma receptação, você vai lá, compra um carro, não sabe que esse carro... O pessoal faz muito rolo de carro, né? É o exemplo mais social que a gente tem. Tá. Então, eu peguei o carro, fiz um rolo do carro com um cara ali, só que eu não sabia que esse carro era roubado e não passei o documento ainda, porque inúmeras outras possibilidades, parei na Blitz, sou preso por receptação. A ideia da comutação é atingir isso, ou também lá junto do indulto, atingir essa situação. Atingir essas pessoas com menos potencial ofensivo. Eu acho, na minha concepção, né, é uma forma de tentar reduzir a população carcerária. O que eu falo? É para aliviar as cadeias que estão superlotadas ou para dar direitos para questões que são não tão graves ou, como a gente disse, menor potencial que for, ou acaba fazendo as duas funções? Faz as duas funções, né? Quando você emite um decreto, quando o presidente emite um decreto nesse sentido para tirar pessoas do cárcere, né, acaba diminuindo bastante. Agora, como a gente sabe, isso dá uma polêmica danada quando mistura política, porque o presidente é um ser político e ele está lá, ele quer incluir A ou B, o segmento A, X, né, envolve, se põe policial, não põe policial, cada um, e aí faz uma lambança lá e gera um problema aqui fora. Aí vai os advogados lidar com a regra do jogo. Na gestão anterior, né, nós ficamos com um tempo sem ter o indulto e a comutação, e na sequência nós tivemos um decreto de indulto e comutação, e que foi
praticamente só para militares, né? Sim. E depois nós tivemos um decreto de indulto e comutação que atingiu uma maior possibilidade, uma maior quantidade de pessoas ali. Sim. O decreto com essa gestão, ele foi um pouco mais, a gente entende que ele foi um pouco mais restritivo. Tá. Um pouco mais técnico, diria também, ou não? Não sei por quê, né? Tá. Porque a gente vinha da gestão anterior, desse nosso mesmo presidente, né? Com indulto e comutação bem maleável, soltava bastante gente, né? E agora deu uma restringida, né? Entendi. Então, assim, não dá, é do momento ali, questão política envolve muito isso. Vamos né? separar um pouquinho aqui indulto, né? Comutação, a redução aqui das questões do perdão parcial, de anistia. Anistia é outra situação. Anistia é uma outra questão que está lá na Constituição também, né? Que não tem nada a ver com o indulto e com a comutação, mas é o perdão também. Tá. A palavra lapso, você usa o quê? Como? Porque não cumpriu o lapso. Eu vejo juiz, promotor, advogado falar na entrevista, aí você tem que traduzir para quem está lá fora. O lapso temporal é o tempo cumprido, né? Então, vamos colocar lá, ele cumpriu o lapso de 1/6 da pena, cumpriu o lapso de 16% da pena, né? O lapso é isso, é o tempo que a pessoa cumpriu para conseguir a progressão de regime, o livramento condicional. Para trabalhar hoje, se existe uma regra específica para os casos de usa-se ou não usa-se tornozeleira, porque aí também é uma questão aí social aí fora. O preso em regime semiaberto que vem trabalhar aqui fora, ele está sob supervisão dos convênios com a prefeitura, as empresas e tal. Ele não vem com tornozeleira, porque ele vai voltar para dormir à noite no sistema. O que eu tenho percebido, tá, é que os presos que saem aqui em Bauru, que vão trabalhar eles estão... Aqui em Bauru nós temos o CDP, né, que são presos, eles ficam presos lá dentro mesmo, que são presos provisórios, estão aguardando o andamento do processo, e nós temos 3 centros de progressão penitenciária, que são pessoas somente em semiaberto. Não temos uma penitenciária de regime fechado aqui em Bauru. Tá. Né? Mas existe uma característica do sistema prisional penitenciário em Bauru que mudou muito, né? Nós tínhamos um sistema pesado aqui, né? Fechado, a gente passou a ter o semiaberto, que para a sociedade, eu lembro quando dei a matéria à época, agora vai encher de preso na rua aí. Enfim, fator, sem juízo de valor, um fator psicológico que as pessoas acabam gerindo para o bem ou para o mal. Exato, não é bem assim, né? Todo o preso que sai, ele sai sob fiscalização, né? Então, a gente vê muito... Até a prefeita deu uma entrevista que eles estavam em saída temporária, por isso deu uma atrasada no lixo ali, sim. Recolher coleta lixo, seletiva, o transporte doméstico mesmo, tem muito trabalhador reeducando. Os reeducandos do semiaberto são importantíssimos para a cidade, né? Porque no trabalho eles não têm vínculo trabalhista para a empresa que contrata, né? Esse vínculo, ele trabalha, para ele é bom, ele vai receber um salário por isso, porque ele está trabalhando. O custo para a empresa é menor. O custo da empresa é infinitamente menor. Se esse funcionário deu trabalho, deu problema, alguma coisa, ele pode trocar ali a qualquer momento, né? Isso vendo para uma visão ali do empreendedor, do empresário, né? Inclusive da prefeitura, né? Deu problema ali, troca. Serviços de zeladoria, operacionais de obras, serviços gerais são muito utilizados nessa hora. É ótimo. E esses que saem para trabalho, eu tenho visto que eles estão com tornozeleira, eles estão sendo monitorados todo momento. Para a saída temporária, eu não sei te dizer se todos são monitorados com tornozeleira. Teve uma época que tinha acabado a licitação, tinha dado o prazo da licitação, a SAP estava fazendo de novo. Hoje eu não sei como é que está essa situação da tornozeleira em específico. Centro de Detenção Provisória, nossa condição aqui, CDP. A gente falou agora há pouco do tempo razoável da pena. Então, nós estamos lá com gente que, por causa de várias coisas que a gente comentou aqui, ele não está sentenciado ainda. Eu não digo nem primeira instância, quem dera com trânsito em julgado, ou seja, sentença definitiva. E aí, tem um monte de gente lá, a rigor, pelo lado da lei, que se fosse aplicar o caso da Sérvia, não deveria estar lá. Exato. Hoje, para que a gente faça cumprir isso, a gente tem que se utilizar do direito,
né? Então, fazer as reclamações para quem vai responder, para quem vai resolver o problema. Se ele está preso e o processo já passou, eu vou dar uma situação hipotética aqui, tá? Então, passou de 1 ano que ele está preso, sem condenação, não marcou nem audiência ainda, a gente pode fazer uma reclamação para o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça vai avaliar ali, se o Tribunal de Justiça entender que ele tem que continuar preso, ele vai continuar preso, até acabar o processo. Os advogados nunca estão satisfeitos com o não, né? Então a gente tem outras instâncias. Então nós vamos lá para o STJ em Brasília. O STJ normalmente a gente chama de Tribunal Cidadão, né? É o Tribunal da Constituição, tudo. Sim. Então o STJ costuma analisar com olhos mais sociais para esse tipo de tempo, né, para esse tipo de questão. Então, se o cara está preso há 1 ano e não teve nem a audiência marcada ainda, quer dizer, o processo está atrasado. Eu estava lembrando aqui, a gente veio de uma geração, quando você estava no meio, que o pessoal, né, por várias razões sociais, falava, mas eu gostava da ideia do IPA, porque o cara trabalhava, criava porco, fazia horta, plantava mandioca, feijão, ou seja, fazenda agrícola, e o preso tem que trabalhar. Mas a gente está falando de presos que estão trabalhando aqui. As pessoas esqueceram que não é na fazenda o custo estrutural do Estado, mas são com as empresas. E o IPA a gente não abandonou essa ideia. O IPA ainda existe da mesma forma. Exatamente. Né? Mas é uma grande fazenda. É uma grande fazenda. Né? Mas as pessoas que estão no IPA também trabalham na cidade. Né? Então, nós temos o CPP-1, CPP-2 e CPP-3. Né, aqui em Bauru, são os 3 centros de progressão penitenciária. O CPP-3 é o IPA, continua sendo o IPA, entendeu? Aí a gente tem a tal da saidinha, né? A saidinha com questão legislativa aí, uma parte da sociedade, de novo, sem juízo de valor conservadora, fala, não, tem que tirar. Eu olhei outro dia, né, com um militar, muito amigo, do outro dia eu falei, olha, se eu for olhar do ponto de vista social, com todo respeito sempre, você tem lá 3, 4% do universo que não retornam. O índice de obediência da regra é muito alto. Ou seja, aí eu contra-argumentei com ele. Olha, você olha para os 14, 100, 20, 16 que não voltaram e não para os 5 mil que cumpriram. Não me pareceu meio razoável. Mas a discussão foi de questão de acabar com isso. Isso geraria, aí uma questão interna aqui, uma explosão do sistema penitenciário. Eu acredito que nenhuma legislação tem que vir de uma forma muito... ela tem que ser aplicada gradativamente, né? Brusca no tempo. Se aplicar qualquer coisa de forma brusca, é por isso que nós temos, inclusive, a vacatio legis, né? Então, quando é criada uma lei, normalmente o legislador coloca lá, essa lei será aplicada em tanto tempo. Né? Esse tempo, até para divulgação, para publicação, para explicar para as pessoas como é que vai funcionar essa lei, ela é importante, porque senão você aplica uma lei lá, como foi a lei lembra do farol? Que todo mundo tinha que andar com o farol ligado na estrada? Gerou multa para todo lado e depois gerou anulação de multa para todo lado, né? Então é um trabalho absurdo para o Estado. Levando para uma situação Carro claro durante o dia com o sol azul, o céu azul e o sol a pino, ligar o farol não faria sentido. Aí assim, tanto é que mudaram essa legislação, falaram assim, é obrigatório a utilização do farol aceso em estradas de pista simples. Na estrada de pista dupla não é mais necessário, né? Então, essa vacatio legis ela é importante por conta disso, para não gerar um trabalho, inclusive, para o Estado absurdo, que vai gerar um retrabalho para acabar, né? A saída temporária, ela está prevista na nossa legislação, claro que teve essa modificação legislativa aí para acabar com a saída temporária, né? Mas o STF já julgou que isso vai ser aplicado, a proibição vai ser aplicada para os novos condenados, né? Então, quem for condenado a partir da lei, teoricamente não vai ter direito à saída temporária. Né? Então, mas tem a saída temporária, na verdade, essa saída que vai visitar a família, né? Para trabalhar é uma saída temporária também, entendeu? Então, todos os presos que vão trabalhar... O Dia das Mães, o Natal, essas datas especiais.
Mas o sistema carcerário brasileiro, então, daqui para frente, aí é sistema, né, da administração penitenciária, a SAP, no nosso caso, Estado de São Paulo, né, são centenas de milhares, né, tem a maior população carcerária no Estado de São Paulo, tem que se preparar para a ideia aí, porque a gente sabe que continuam superlotados. A regra é estar superlotado. Mas a saída não muda isso, a saída temporária, né? Não vai mudar, porque ela vai tirar a superlotação por 6 dias, 7 dias. Eu não digo nesse critério, né? Na questão do cara estar lá dentro, eles reagem, né? São sistemas organizados hoje, inclusive o sistema do crime organizado lá dentro também, né? Repetindo a palavra. Tem que se tomar muito cuidado, né? A quantidade de funcionários para a quantidade de detentos é infinitamente menor. Né? Como a gente tem um sistema penitenciário consolidado, inclusive no nosso torno, aqui tem Balbinos, Avaré, Itaí e tal, né? A gente tem, para as pessoas entenderem, Itaí, por exemplo, presos internacionais, cadeia especializada, presos de alta periculosidade em lugares mais específicos. A gente lembra de Presidente Venceslau, mas tem Avaré 1 e 2, né? Tem Pirajuí aqui, só para mulheres aqui perto, Balbinos e tal. Enfim, eu já visitei durante 30 anos de jornalismo muito dessas situações. Eu digo isso por causa do seguinte, a origem das famílias são de muitos locais. O que é a regra disso sobre o cara? Foi pego, veio trabalhar aqui no lugar, estava no meio do caminho, cometeu um crime, está condenado, foi trazido para o sistema penitenciário, da proximidade com a família. Inicialmente, ele é preso próximo de onde foi cometido o crime, né? Por conta até do processo criminal. Nem sempre acontece isso. Nem sempre acontece, mas vamos supor que o cara foi preso em flagrante aqui em Bauru. Então ele vai ser preso lá no CDP para responder o processo, o CDP de Bauru. Tá. Se ele for preso em São Paulo, ele vai ser preso num CDP de São Paulo. Esse é o início. Tá. O local, né, do cometimento do crime. Do delito, Do delito. Aí foi condenado, tudo, né? Aí a lei de execução penal fala que ele tem que cumprir pena próximo da família dele, né? Se ele for do Maranhão, ele tem direito em ser transferido a rigor para o lugar lá que tiver a cadeia mais próxima do Maranhão? Da cidade dele? Teoricamente, sim. Tá? Entendi. Só que isso não acontece. Para transferir uma pessoa daqui para o Maranhão é uma despesa para o Estado absurda. Custo, logística, transporte. É absurdo. Então, na maioria das vezes, a execução da pena, a família vem para próximo. Tá. Né? Então, vem a família para cá, ou para Pirajuí, ou para Balbinos, né? Então, a gente tem muitos casos assim, que a família vem para acompanhar essa pessoa. Ou então, não, ele cumpre aqui a pena, né? Vai conseguindo os benefícios. Nós já tivemos clientes que são de outros estados e na saída temporária eles iam para lá e depois retornavam, né? Então, a regra é que seja perto da família, só que se for para outro estado, esse cambiamento, né, ele acaba sendo mais complicado. LC é liberdade condicional. Liberdade condicional. Tá, eu estou no regime semi-aberto, já aqui aberto, não. Já com desculpa, aberto. O livramento condicional é um benefício completamente diferente, é parecido, né? A gente acha que é a mesma coisa, mas é diferente para o processo. Tá. Né? O regime aberto ele vem do sistema progressivo, então a pessoa foi condenada no fechado, foi para o semiaberto e depois conseguiu o regime aberto, né? Depois de cumpridas as condições. O livramento condicional ele pode estar no fechado e ir direto para o livramento condicional, não depende de uma progressão. Eu vou cumprir pena em casa, por exemplo? Não tem nada a ver. Vai cumprir pena em casa. Tá, né? Tá. Prisão domiciliar está dentro aqui desse caso que a gente está falando ou é um outro? Prisão domiciliar a gente coloca mais ali na questão do processo criminal, né? E aqui pode acontecer na execução de pena a prisão domiciliar em caso de saúde, um câncer terminal, alguma coisa de saúde bem complicada. Então, né? Entra as subjetividades, né? Lógico, cada um tem detalhes. O cara lá começa a falar que a diabetes dele está elevada para ficar em casa. Isso aconteceu bastante na pandemia. Não só na pandemia. Mas na pandemia aconteceu bastante dos juízes concederem essa prisão albergue domiciliar por conta de diabetes, por conta de pressão alta, né? Na pandemia.
teve um boom, né, que os juízes foram autorizando ali, mas depois eles seguraram, falaram assim, olha, visando justamente a saúde da pessoa encarcerada. Existe, né? LA ainda? É liberdade assistida, isso? Não tem nada a ver? Eu estou falando bobagem aqui. Não, seria ou regime, seria ou regime aberto ou livramento condicional. O preso, a pessoa, o condenado que está em isso, o condenado que está em livramento condicional, ele tem o processo suspenso. Ou seja, se ele não cumprir as condições pelo prazo estabelecido lá para o juiz, ele volta a cumprir a pena da onde ele saiu, né? Do dia que ele saiu. Se ele ficar 1 ano na rua, isso não conta para nada. No regime aberto, não. Cada dia que ele está em casa, ele está cumprindo a pena. Então, se acontecer alguma coisa, ele volta a partir dali. Tá. Os presos têm, a gente falou aqui de doenças, tal, não sei o quê, mas tem as de natureza psicológica, né? O brasileiro aqui fora, livre, porém preso, né? No sentido social, com a sua própria mente, as suas condições sociais, ele tem aumentado muitos casos de depressão, ansiedade, cada vez mais pessoas dependendo de psicotrópicos, tal, né? Receptores de neurológicos, tal. Exame criminológico. Também tem uma questão sobre isso. O Congresso acabou fazendo uma mudança, isso não está sendo aplicado exatamente neste momento como está lá. O exame criminológico, primeiro que o sistema penitenciário não tem funcionários suficientes para fazer exame criminológico para todo mundo, né? Isso, inclusive, foi falado pelo nosso juiz da execução aqui em entrevista para o G1, né? Sim, eu falei com o Davi Prado Márcio também, que se sabe é o diretor do DECRIM, que ele, inclusive, mandou a tese para o STF, né? Que está lá andando fundamentando, foi seguida por uma série de juízes depois, mas o primeiro caso foi daqui, falando, olha, questão da realidade do fato e por um princípio constitucional também. Né? Exato, e tem o princípio da individualização da pena. Né? Então, a pessoa está presa lá há 10 anos, essa pessoa nunca cometeu uma falta disciplinar na vida, sempre trabalhou, sempre estudou, tem uma conduta exemplar dentro da penitenciária, né? Os diretores estão diariamente com eles ali, né? Eles sabem quem são cada um, quem é cada um, né? E eles fazem, a penitenciária, para conceder algum benefício, o primeiro documento exigido é o boletim informativo que é emitido pela penitenciária. A gente não tem falha nenhuma, estudou, trabalhou. Esse boletim informativo está tudo anotado ali, o que o cara fez durante toda a vida carcerária dele. Né? Então, a primeira informação lá é se ele tem bom ou mau comportamento, né? Ou comportamento regular. Se vem com bom comportamento, às vezes vem até com um ótimo comportamento nesse tempo todo, mesmo, né? Ele tem um ótimo comportamento. Para que eu vou submeter a pessoa ao exame criminológico, sendo que ele já foi avaliado em 10 anos? Entendeu? Vai um profissional lá, até me perdoa a expressão, mas assim, vai um profissional de psicologia, um psiquiatra, um assistente social, vai falar com essa pessoa durante 5 minutos, 10 minutos, entrevista, porque se ele passar disso, como é que ele vai atender todos os exames criminológicos que tem que fazer? 1000. Como é que esse profissional avalia uma pessoa nos 10 anos da vida dele, entendeu? Em 5, 10 minutos. Aí trazendo para a situação concreta, né? Fácil ser legislador, você não é do meio, né? Trazendo para a questão concreta, o juiz, como a gente disse aqui, estabeleceu, pera lá, primeiro que é impossível o Estado criar uma regra dessa de exame criminológico para todo mundo pelas condições fáticas aí, pessoais, que você diz todo dia, de estrutura. A outra é da questão do direito em função da Constituição mesmo, né? Eu não tenho que pedir aí a subjetividade ou o convencimento do juiz ali do instrumento de não tirar esse direito dele e essa função dele. Exato. O juiz ele tem a convicção dele também, ele aplica a lei, né? Se uma lei ela é inconstitucional, o juiz pode fazer o controle de constitucionalidade ali naquele processo. Que é o caso que está em discussão nesse momento. Que está em discussão do exame criminológico. Muito legal. É muito difícil saber de tudo, a gente nem ia ter isso, mas a gente explorou aqui um pouco o Tiago, né? De Amarins, escritor. E Amarins é da mãe aqui, Dona Lourdes? Dona Lourdes. Né? E o escritor do pai, seu Sabadino. Seu Sabadino. Você tem 2 irmãs gêmeas. A Lívia e a Larissa. São características fenótipas, ou assim, de físicas
provavelmente muito parecidos, São né? Tem muitos iguaizinhos. irmãos iguaizinhas, mas e a característica humana, emocional, de Completamente personalidade? diferente. Que legal. São bem diferentes? São. Elas não estão no direito? Não, elas fizeram direito também, mas elas trabalham com plano de saúde agora. Legal. O que você tem da Dona Lourdes, que você diria? E você? Eu acho que a determinação, né? É? Bastante determinação. E onde que está o seu sabadino em algum traço seu? Tá no churrasco, tá na festa. Meu pai é de família italiana, né? Então sempre com muita festa, sempre Eita. simpático, né? Escritura aberta, eloquente, falando. Abraça todo mundo. Dona Maria já é mais calma, que nem você, assim? Dona Lourdes já é mais centrada, mais calma, mais na dela, vamos dizer assim, né? Tá. O Thiago é introspectivo ou é esse sujeito calmo que está conversando com a gente aqui, que fala num tom mais... Eu sou introspectivo, eu não gosto de muita exposição, né? Até me candidatei a vereador na Você última foi candidato a eleição. vereador? Fui. É. Mas assim, eu sofria dentro de mim, né? Porque eu estava me expondo demais ali. E a Dona Renata? Dona Renata, você conheceu do meio também, Dona Renata, a esposa. Sim. Né? A Renata é meu norte, né? Ela que orienta a minha vida hoje, né? Então, a gente fala que um homem não tem uma esposa por trás, tem ao lado, né? Boa. Quando Sim. A gente tem ao lado, a gente cresce junto. Você é religioso, Thiago? Eu sou católico. Católico de formação? Como Da eu? família também. Que bom. Catequese, crisma, né? Que gosta de cozinhar de bom churrasco. Sim. Muito bom. Olha, muito obrigado por você ter feito esse recorte aqui, ter agradeço. vindo conversar com a gente. E a gente tem uma frase aqui do Câmara Livre. A primeira era da questão afetiva, né, da memória de infância. A segunda e última é: se eu não deixei você dizer alguma coisa, por favor, fique à vontade. Nossa, eu acho que eu falei bastante já, né? Agora também nós estamos atuando bastante no direito eleitoral, né? Tá. A gente está gravando aqui no meio da entrada do período eleitoral. Exato. Né? Então fila de candidatos para registros lá. O telefone está aqui que não para, né? Que a gente está junto com os contadores, tudo. Está organizando a parte jurídica das campanhas, né? Então, é uma nova área, né? Legal. Que eu já estou atuando há um bom tempo, mas hoje é uma nova área, né? Vai a 9.504, uma série de resoluções do TSE. Poucos profissionais ainda nessa área, né? Então, eu tô bem feliz, assim, de engrenar nessa área agora. Legal. Muito obrigado por ter vindo compartilhar conosco. Eu que agradeço. Essa missão do dia a dia. Tem uma música do cara muito bom que chama Desenredo. E ela fala um pouco disso sobre uma outra ideia. Mas a fração é: me espanta tudo que vejo. Vou subverter a letra aqui, para os lugares onde passo. Mas eu estou preso aqui fora e dentro de mim com certa liberdade. A ideia é de que a gente possa, na discussão, por exemplo, de algo tão específico como a lei de execução penal e tudo que o Thiago contribuiu com a gente não fique preso dentro das nossas supostas convicções. Abrir um pouco o horizonte, talvez a contribuição do Câmara Livre de hoje, para que você olhe o mundo ao seu redor, onde for possível, de forma mais aberta. Até o nosso próximo encontro.